dia, né? Boa noite, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir isso. Mas hoje nós vamos ter aqui, né, uma continuação das nossas aulas. Como combinado, essa aula vai ser gravada, né? Até para que a gente tenha mais tempo aí de assessoria, tá bom? A aula de hoje é sobre iluminação artificial, né? Nós vamos ver alguns conceitos, né? Algumas propostas para que a gente possa trabalhar de maneira mais integrada aí nos nossos ambientes, tá bom? Então, vocês já pararam para pensar como a iluminação, né, pode alterar completamente aí a maneira da gente conseguir perceber o lugar? Normalmente a gente tem a tendência, né, de entrar no ambiente, né, por fazer arquitetura ou por ser arquiteto, da gente entrar no ambiente e olhar a cor da parede, né, o puxador, né, os móveis, trabalhar essa questão, né, do design. Uma coisa que a gente também presta muita atenção é nos itens de decoração e também de iluminação, né? Até porque a luz, né, ela muda tudo. Então, a luz ela tem a funcionalidade, a finalidade, né, de não ser só uma questão de iluminar, né, de clarear o ambiente, e sim trabalhar com tonalidades, né, com temperaturas. Então a gente pode também desenvolver métodos, né, de criar efeitos de luz, né, para criar aquele charme especial dentro do nosso ambiente, né? Imagina esse ambiente aqui. Imagina esse ambiente aqui sem essa iluminação que nele foi empregada, né? Como que seria a percepção, a nossa percepção dentro dele, né? Seria com certeza completamente diferente. Então é muito importante que a gente tenha essa noção dos benefícios, né, que uma boa iluminação pode ter. E aí os benefícios são os seguintes, ó. A gente consegue, né, criar aí diferentes, né, momentos nos ambientes, né, com esse charme da iluminação. A iluminação também trabalha a vida do ambiente, né? Então a gente pode iluminar e destacar aquilo que a gente quer que chame atenção. A luz também pode trabalhar como um estimulador, né? Então a gente pode estimular a produtividade, né? Nos ambientes de trabalho, né? Nos ambientes de estudo, e também trabalhar também a estimulação para descanso. Então a luz também pode ter essa finalidade de conseguir estimular, né, as pessoas a realmente conseguirem se desprender, acabar descansando de uma forma mais efetiva, tá bom? Então quando a gente ilumina, a gente traz qualidade, né? A gente traz qualidade para aquele ambiente. Mas para isso a gente deve saber como utilizar, né, essa iluminação. Então a gente precisa saber como calcular, né? Qual lâmpada a gente deve especificar, né? Se a gente vai trabalhar com uma luz branca, né? Com uma luz amarela, né? Saber a distância que a gente deve utilizar entre os pontos de iluminação. Isso é muito importante na hora de desempenhar um projeto, né, dentro desses ambientes. Então, para a gente conseguir desenvolver, né, um bom projeto de iluminação, nós precisamos conhecer um pouco sobre o assunto, né? Isso, e também conhecer sobre as características de iluminação, né? Quais são as melhores lâmpadas, qual é a diferença de fluxo luminoso para iluminância, né? Qual a temperatura de cor ideal para o ambiente, né? Cada ambiente vai ter sua temperatura de cor ideal, né? Conhecer os conceitos facilita muito na hora de você escolher as melhores opções aí para cada ambiente, tá bom? E aí os conceitos básicos, né, para a gente acabar desenvolvendo um projeto de iluminação é saber todas as possibilidades que podemos trabalhar dentro de um projeto, tá? Então entender o que é uma amperagem, né? Entender o que é um circuito elétrico,
qual a função de um interruptor, de uma potência, né? De um dimmer, né? Qual luminária a gente vai utilizar, dessa luminária, né? Ou dessa lâmpada, qual soquete, né? Nós vamos ter que trabalhar, se ela vai precisar de transformador, né? O que que é um reator, né? Então a gente tem que saber muita coisa, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de luz no ambiente, né? Então a gente tem, né, alguns efeitos de iluminação. A gente vai trabalhar também a luz natural, né, que é a incidência solar. A luz artificial nós podemos trabalhar com uma luz indireta, né, uma luz direta, uma luz difusa, né? Então é muito importante saber quando e como utilizar cada uma delas, né? Se a gente vai utilizar um cálculo de lâmpada para uma iluminação geral, né? Se a gente vai trabalhar ela em mais destaque, se vai ser só uma lâmpada ou uma luz decorativa. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Essa questão de saber como usar, né, em cada ambiente o seu tipo de luz mais correta, né? Para isso a gente tem que conhecer os conceitos básicos de iluminação, né? Hoje em dia está muito comum, e até por questão da praticidade, da economia, né? E está muito comum da gente sempre utilizar o LED, né? Que seria aí um diodo, né? Emissor de luz, que é um componente semicondutor que pode ser polarizado e ele vai trabalhar, né, com uma eficiência energética muito grande. Então ele emite luz, né, com uma qualidade muito grande e também com uma economia muito grande. E é por isso que essa tecnologia, né, de LED acabou se disseminando aí por todo o Brasil. Então vamos iniciar, né, trabalhando sobre o interruptor, né? O interruptor, gente, é o responsável por abrir e fechar os circuitos, tá? Ou seja, né, ele liga, né, ou desliga a luz. Existem três tipos de interruptores: o simples, o duplo e o triplo. Além disso, a gente pode fazer, né, uso de interruptor de hotel, né, e também a chave de luz. São normalmente utilizados em diferentes situações. E sua representação na planta baixa, ela deve estar nessas seguintes formas. O interruptor simples, ele é desse jeito, ele é representado, né, com traço, né, e um círculo sem riscos no meio. O duplo, ele é um traço, né, o círculo e um corte no meio dele, tá bom? Um corte horizontal. Já o triplo, ele vem aqui o traço, né? Vem a bola e ele é dividido em três partes, ó. Vocês podem ver. E o de hotel ou paralelo, né? Ele é um traço e ele é cheio, tá bom? Ele não é branquinho assim vazado, então a gente rachura ele, né? Totalmente na parte interna. Aqui só para mostrar para vocês como seria a questão, né, do interruptor paralelo, né? Opa, do interruptor paralelo aqui no nosso desenho. Como ele é representado, ó? Você coloca o interruptor paralelo, né? Aqui desse lado, ó. Vocês podem ver que tem esse outro interruptor paralelo. E é quando vocês querem ter dois pontos, né? Tanto para ligar quanto para desligar. Por exemplo, bora dizer que aqui é a iluminação geral. Aqui tem o primeiro, quando você entra no quarto, né? Ou quando você sai do banheiro, não sei. E aí você liga a iluminação. Só que aí você pegou, deitou aqui, né, na sua cama e tudo mais, está lendo um livro, está precisando da iluminação, né? Ou está fazendo uma outra atividade e está necessitando daquela iluminação. Só que aí você quer desligar agora a lâmpada e não quer levantar para desligar. Nesse caso é interessante você colocar um outro interruptor ao lado da cama. E aí você vai lá, sem se levantar, vai lá e desliga a luz ou liga a luz, né? Aí fica uma questão bem prática.
é muito legal trabalhar com isso dentro de um projeto, pois você facilita aí muito, né, a, a vida do usuário. Esse aqui, para quem não conhece, é um dimmer, né? Ele é responsável aí pela questão de intensidade da lâmpada, né? Então você consegue trabalhar a intensidade da luz dentro do ambiente. Se você quer uma luz mais forte, você pode colocar aqui no máximo, né? Se você quer uma luz mais fraca, você pode deixar no mínimo e você consegue controlar. Esse equipamento também é muito legal porque ele consegue, né, ter um gasto de, ele consegue reduzir o gasto de energia. Então fica uma questão bem interessante, tá bom? E quando você for trabalhar essa questão aqui da utilização do dimmer, você tem que ver se a lâmpada ela é compatível, tá, com esse dimmer, né? Ela não é toda lâmpada que funciona com esse aparelho aqui não, tá bom? E aí o dimmer normalmente ele pode ser vinculado, né, juntamente com o interruptor. Tem interruptores que já tem, né, o dimmer integrado a ele. Aí fica tudo muito mais simplificado. Aqui são os tipos de soquete, né? Depende do tipo de lâmpada que você vai utilizar. Então a função do soquete basicamente é garantir, né, a fixação mecânica, né, a conexão elétrica entre a lâmpada e o circuito elétrico, tá? Então a gente tem que ficar atento porque cada tipo de lâmpada usa um soquete diferente. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, a questão do fluxo luminoso, né? O fluxo luminoso ele também é conhecido como lúmen, tá? O lúmen ele é a quantidade de luz emitida aí por uma lâmpada em todas as direções, tá bom? E você tanto pode utilizar a nomenclatura lumen, tá? Quanto fluxo luminoso. Normalmente a quantidade de lumen ela vai estar descrita na embalagem da lâmpada, tá? Então vocês conseguem consultar essa questão aí. Outra coisa muito importante da gente ver na iluminação é a quantidade, né, de energia gasta, né, de energia de consumo, né? Nós podemos chamar isso aí de potência ou também de watts, tá bom? Então nós podemos trabalhar nessas duas nomenclaturas. E aí quando a gente trabalha a questão de lumen, né, versus a questão de watts, então nós trabalhamos a eficiência energética, né? Uma boa lâmpada, ela tem que iluminar bem, né, com pouca energia. Então ela tem que ter um fluxo luminoso bem legal, né, com uma menor potência, tá bom? E aqui só para mostrar para vocês, ó, a comparação, né, entre potência, né, e também os gastos médios aqui, como a gente pode perceber. Ó, a potência dessa lâmpada aqui é 60 watts, né? A vida útil dela, né, as lâmpadas incandescentes, né, que a gente utilizava no passado. A vida útil dela era de mais ou menos aí 1.000 horas de utilização, né? O preço médio dela R$ 2 e o gasto mensal R$ 5,48. Então a eficiência energética dela era muito baixa. Por quê? Olha a lâmpada LED. A potência dela é 7 watts, né? Mas a questão do lumen dela, ela consegue iluminar tão bem quanto a incandescente, né? A vida útil dela normalmente era de 50.000 horas, né? O preço aqui tá R$ 20, mas hoje em dia a gente consegue encontrar até mais barato, né? E o gasto mensal dela 64 centavos, né? Então a eficiência energética dela, a eficiência luminosa dela é muito grande, né, em comparação aí com a incandescente, tá? Então, turma, é, nessa parte aqui da aula nós vamos entender, né, um pouquinho como que funciona a questão de cálculo de luminância, né?
Isso aí é muito importante até para a gente dimensionar, né, a questão de cálculos dentro de um projeto. E como que a gente faz isso? Nós utilizamos, né, a BNT 5413, né, que aqui está sendo mostrado aqui do lado direito. Essa aqui é uma tabela, né? E nessa tabela ele mostra quantos lux, né, necessitam para dentro, né, de um determinado cômodo da casa. E aqui a gente tem vários, ó. Sala, cozinha, né, quarto, banheiro, hall e escritório. Nessa BNT, se vocês forem ler ela, tem bem mais ambientes fora esses, tá? Mas deixei somente esses aqui para ficar mais fácil até o entendimento. Esse cálculo de quantidade de luz é o ideal, tá? É o ideal para cada ambiente. Então, por isso que sempre a gente tem que levar em consideração essa normativa, né? Para a gente ter um cunho científico também testado, né? Para dentro dos nossos projetos. Então, esses valores a gente tem que realmente que usar como base, mas essa base não deve virar regra. Muitas vezes por questão de experiência, né? Depois que vocês forem ficando mais experientes com projetos, com projetos de iluminação, vai tudo ficando muito mais fácil. E aí, como é que faz, professor, esse tipo de cálculo? Por exemplo, aqui está falando, né, que um quarto, um dormitório, ele deve ter entre 100 e 200 lux, né, por metro quadrado. Então, como que a gente faz isso aqui e o que é lux, professor? Lux é essa unidade de medida, né, que nós utilizamos aí como parâmetro para ver a eficiência luminosa de algum ambiente, né, da iluminação de algum ambiente, e um lux ele equivale a um lumen, tá bom? Então a gente pode levar isso em consideração. Aqui, ó, como vocês podem ver nesse dormitório, é um dormitório de 3 metros por 3,20. Se a gente for calcular a área quadrada desse dormitório, ele vai ter 9,6, né? E como a gente tem que ter 100 lux no mínimo a cada metro quadrado, então a gente tem, ó, 100 vezes 9,6, que dá 960 lumens, né? Então a iluminação que vocês vão utilizar, ela deve ter no mínimo aí, ó, 960 lumens, né? Para a gente conseguir esse quantitativo aqui, ó, de 100 lumens por metro quadrado. Claro, se passar um pouquinho, não tem problema, tá bom? Então bora lá. Se eu fiz esse cálculo, né? Eu percebi que em um ambiente de 9,6 metros eu preciso de 960 lumens. Quais opções que a gente pode trabalhar? Olha isso aqui. A opção 01, ela se dá, né, a utilizar um painel de LED, né, com fluxo luminoso de 1120 lumens para esse ambiente. E assim, estaria ok, estaria perfeito, tá? Uma outra opção é você dividir, né? Pegar as dicróicas, né? Algumas lâmpadas dicróicas são lâmpadas menores e você trabalhar com 4 unidades delas, tá? Aqui, por exemplo, ó, cada dicróica aqui com 250 lumens, né? O total vezes 4 daria 1000 lumens, né? O mínimo que a gente precisava era 960, então esses 1000 estariam, né, suprindo a necessidade de uma forma bem efetiva. A gente deve levar sim em consideração a questão de valores, né? Mas o principal é a questão de gosto do cliente, né? E qual efeito você quer causar nesse ambiente também, tá bom? Então assim, qual é o segredo? Pegar a metragem quadrada, né? Ver o número na tabela, né? Quantos lux necessitaria para aquele ambiente, multiplicar esses lux pela metragem quadrada, ele vai te dar os lumens, né? Que você precisa
procurar uma lâmpada com essa quantidade de lumens, e aí depois você vai pesquisar no mercado, na internet, qual lâmpada satisfaria aí a sua utilização, tá bom? Então é um processo bem simples, bem simplificado essa parte de cálculo, né, de luminância dentro de um ambiente. E aí a gente pode vir já direto aqui para intensidade luminosa, né? Onde a gente vai ter intensidade luminosa, né? Iluminância e fluxo luminoso. Isso é muito importante para que a gente saiba, né, quais efeitos nós podemos trabalhar dentro de um ambiente. A intensidade luminosa é a intensidade máxima, tá, atingida por uma fonte luminosa no centro de faixa de luz, né? A unidade de medida normalmente é feita em candelas, tá? Que a abreviatura é CD, tá bom? Então a intensidade é isso. É o máximo de fonte luminosa no centro do facho dessa luz. A gente já consegue ver isso. A iluminância é a incidência da luz em alguma superfície, tá bom? Um exemplo, aqui ó, essa luz aqui, né? A luminância dela está aqui ó, no plano de trabalho, tá? Então a gente pode ver isso, né? E o fluxo luminoso, ele é dividido pela quantidade de energia total consumida. Ele pode ser chamado também de rendimento luminoso, né? É quando a gente vê a eficiência energética de alguma luz em questão, de alguma luz que a gente esteja trabalhando. É muito importante saber o ângulo de abertura das fontes luminosas, tá? Quando vocês querem criar algum tipo de efeito, né? A gente tem que saber essa abertura para trabalhar uma iluminação adequada, né? Que esteja totalmente em harmonia aí com o ambiente que ela está inserida. Nos projetos de iluminação, o ângulo de aberturas das lâmpadas ele deve ser considerado para evitar o desconforto visual e também para criar diferentes efeitos de luz, né, nas paredes ou até mesmo nos pisos. Então, quando a gente vai comprar lâmpada, a gente tem que ter muita atenção, né, em todas as informações da embalagem, porque normalmente essas informações estão bem descritas, tá bom? Nas embalagens das lâmpadas. E aí a gente agora aqui vai entrar em um ponto bem interessante, que é temperatura de cor, né? A temperatura de cor é a aparência, né, da cor que a luz é emitida pela fonte de luz, tá bom? A sua unidade de medida, normalmente a gente usa é o Kelvin, tá? Ele normalmente ele vem aí simplificado aí pelo símbolo K, tá? Então é muito comum a gente falar, né, sobre luz fria, luz quente, né? Isso aí tem muito a ver com a questão da temperatura de cor. Quanto menor a quantidade de kelvins, a luz é mais quente. Quanto maior a quantidade de Kelvin, a luz é mais fria, tá? As cores quentes, normalmente a gente utiliza aí cerca de 2700 Kelvin, tá? As neutras 4000 kelvins e as frias 6500. Sempre trabalhando aí nessas unidades de medida, tá? Claro que pode variar um pouco e tudo mais, mas normalmente é isso, tá? A luz do sol, né, principalmente a do amanhecer, é uma luz bem mais quente, né? Então ela tem aí, ela já é uma luz, né, na faixa aí de 2700 Kelvin, tá bom? Aqui mostra, né, alguns parâmetros aqui, ó, de variedades, né, da luz amarela, que é a luz quente, a luz neutra e a luz azul, que é a luz fria. Olha aqui a variação é de 1800 a 6500 K, tá? A de 2700 ela é ideal para ambientes que necessitam de mais conforto, né?
mais aconchego, como os dormitórios. Então, quando a gente vai trabalhar iluminação para quartos, é interessante que a gente utilize lâmpadas mais quentes, né? Até para não estar causando insônia, né? Com lâmpadas de luz muito azul, tá bom? A quantidade aqui de 4.000, que são as luzes neutras, ela é uma excelente opção aí para ambientes que não precisam de muita iluminação, tá? Além disso, é uma luz realmente neutra, ou seja, ela não interfere na coloração aí dos objetos, tá? E a de 6.500 ela é excelente aí para ambientes que necessitam de muita atenção, tá? Como escritórios, né? A parte ali da bancada da cozinha onde vocês vão trabalhar com objetos cortantes. Então, assim, ela é muito importante nesses ambientes. E aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Quanto mais alta for a temperatura da cor, mais clara, né? Mais azul vai ser a coloração dessa lâmpada, tá? E quanto mais baixa, mais amarela, a tonalidade mais quente, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ó. A luz quente aqui, né, para os locais de descanso. A luz neutra para ambientes mais neutros, que você não vai precisar nem de tanta atenção e nem de tanto aconchego. E a luz fria, né? Para ambientes que realmente a gente vai desempenhar trabalhos, né? Que tem que ter uma certa atenção, um certo estímulo ali de aumentar a produção, tá bom? Então isso aí é muito importante a gente saber. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o IRC, né? Que é o Índice de Reprodução de Cor. Esse índice de reprodução de cor, ele é a relação entre a cor real de um objeto, né, e a aparência percebida diante uma fonte luminosa. A fidelidade na produção das cores, ela é indicada por esse índice, o IRC, tá bom? Então, as cores variam de acordo com quanto, né, de IRC a lâmpada tem, tá? Então, dependendo do IRC da lâmpada, você pode ver uma roupa mais azulada, né, ou mais esverdeada, por exemplo. Quando a gente quer trabalhar realmente uma lâmpada, né, que seja 100% fiel, né, às cores, nós encontramos isso muito nas lâmpadas incandescentes, tá bom? Coisa que a gente não pode utilizar mais, né? A gente já tem algumas de LED, né, e tudo mais, com IRC próximo aí a 100%, mas até então nenhuma com o IRC de 100%, tá? Normalmente ali ele vai variar entre 85 e 95% de IRC. Olha aqui, ó. Quando o IRC está 60%, a gente olha como a coloração da cor muda, né? Das frutas mudam. Aqui com 75% e aqui com 95%. Olha a diferença, né? Realmente é gritante essa diferença aí quando a gente começa a comparar uma com a outra, né? Aqui é um exemplo, né, dos vários IRCs. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui nas lâmpadas, ó, esse IRC aqui de 95, né? Normalmente o IRC que a gente também pode encontrar na natureza com 100% é a luz solar, tá bom? Ela é bem mais confiável e mostra realmente as cores como elas são, né? Sem essa alteração de cor. Então assim, ó, quando a gente, por exemplo, quando as meninas vão se maquiar, né? É interessante quando elas vão fazer aquela espécie, né? De local para maquiagem, né? Tudo mais. É interessante que elas usem, né? Aquelas lâmpadas de bulbo, né? É muito interessante. E aí elas podem variar as lâmpadas, por exemplo, usar uma luz mais neutra, né?
uma luz quente, e aí ela vai variando, né? Porque aí ela consegue, né, um IRC maior. Que aí quando ela sair no sol, ela vai ter uma realidade naquela maquiagem que ela fez, né, no ambiente artificial, muito próximo ali da maquiagem que os outros vão ver, né, no local, por exemplo, que vai ter a luz do sol. Então é interessante, né, fazer essa jogadinha aqui da variação de temperaturas de lâmpada, né, na parte aqui do espelho do camarim, tá? Ela tem que ser indireta, essa lâmpada, ela não pode ser direta, né? Então, tem que usar aquelas lâmpadas, né, de bolinhas foscas e aí fazer essa variação. Uma lâmpada neutra, outra lâmpada mais quente, outra neutra, outra mais quente, né? E aí variando para depois ela ter uma correspondência aí de utilização bem interessante. E aí eu quero mostrar aqui para vocês os efeitos de iluminação que a gente pode encontrar, né? Nós temos aqui a difusa, né, que distribui luz por todo o ambiente, né? Aquela iluminação que ela clareia tudo, então é todo o ambiente mesmo, ele fica bem claro. A direta, né, que ela destaca algum ponto específico, então ela é uma iluminação mais focada. E a indireta, que ela é bem suave e agradável, ou seja, a gente não vê a fonte de luz, né? A gente só vê realmente a iluminação. A difusa, ó, ela é mais homogênea, né? Ela produz realmente uma iluminação geral. Ou seja, ela é bem confortável, né? Quando ela é trabalhada com menos intensidade. E ela não deixa aquele fluxo luminoso, né? Ou seja, ela não cria tantas sombras quanto a iluminação, por exemplo, a direta, tá bom? Normalmente o uso dela é muito versátil, né? Ela cai bem em qualquer tipo de ambiente, como sala, quarto, banheiro, cozinha, né? Corredores. E até mesmo ela pode ser utilizada em garagens, tá bom? Então essa aqui é a difusa, né? Que ilumina para todos os locais. A direta é quando a gente quer trabalhar realmente um foco específico em alguma parte do nosso ambiente, tá bom? Como uma bancada de trabalho, né? Uma bancada de cozinha, né? Então nessas situações é indicado que a gente realmente utilize essa luz direta, tá? É... Essa luz direta ela vai causar algumas sombras, né? E assim, um cuidado que é bem interessante vocês terem é porque ela pode se tornar um pouco cansativa, tá? Até por esse motivo, por ela criar muitas sombras, né? Então esse é um dos grandes pontos aí que a gente realmente tem que tomar um certo de cuidado com ela. Essa aqui é uma das minhas favoritas, né? A indireta, onde a gente trabalha, né, a percepção do ambiente como um todo aí. Ela acaba funcionando através da reflexão desse material, né? Ou seja, esse facho de luz ele é direcionado a algum objeto que consegue refletir, né? Normalmente superfícies mais claras. E ele trabalha essa iluminação, é uma iluminação bem mais suave e agradável, né? Até porque essa iluminação ela não atinge as pessoas diretamente nos olhos, tá? Então assim, fica bem confortável, fica bem agradável mesmo. É importante que vocês tenham aí um cuidado na escolha da luminária adequada, né? No tipo de lâmpada, porque ela precisa realmente esconder essa lâmpada, né? E proporcionar aí um efeito refletor, né? O mais confortável possível para a visão do usuário, tá? Próximo slide aqui, né? Os tipos de iluminação. Já tinha até comentado com vocês. Existem diferentes tipos de iluminação que podem ser utilizados aí na hora de aplicar uma luz aos ambientes, tá? Todos eles acabam dando conforto, né? Criando os efeitos, cenas aí, e cada um tem o seu estilo de uso mais adequado, né? Essa classificação é feita aí para facilitar
a escolha da lâmpada e luminária de acordo com os efeitos escolhidos, né? Veremos alguns aqui: a iluminação geral, né? Iluminação decorativa, a iluminação de destaque e também a iluminação de emergência, né? Nós podemos usar os tipos de luz e de iluminação para criar esses efeitos diferentes, né? E acabar provocando aí sensações em alguns ambientes, né? Então, nos próximos slides, nós vamos conferir alguns deles, né? Como o All Wash, o Downlight e o Uplight também, tá bom? E assim, gente, não existe, né, questão de qual é o mais adequado, qual é o mais certo, né? Tudo varia de acordo com o uso realmente aí do ambiente e também da escolha aí do usuário, tá bom? Então a gente tem que aprender a captar um pouquinho o feedback aí dos nossos clientes, tá? O awash, né? Quando a gente vai traduzir isso aí de maneira mais literal, ele significa banho de luz na parede, né? Como vocês podem ver aqui, realmente a parede banha, né? Essa luz banha essa parede de luz, né? Como se ela estivesse lavando essa parede, né? Com essa iluminação. Esse é um efeito criado aí com a instalação, né, de spots embutidos no forro. Normalmente é bem próximo, né, à parede, e a gente acaba direcionando esse facho de luz aí para a área da superfície da parede, tá bom? Ele é muito utilizado aí para iluminar texturas, né, e alguns detalhes arquitetônicos. Esse efeito acaba criando, né, algumas sombras bem interessantes, tá? O downlight, né, ele acaba utilizando luminárias específicas para embutir no forro, né, com a intenção aí de ocultar a fonte luminosa. Acaba direcionando aí de maneira vertical o facho de luz, e com o uso de diferentes luminárias e lâmpadas em posicionamentos alternados é possível criar efeitos diversos. Então assim, ó, quando você vai ver, né, você só vê a luz mesmo. Você acaba não vendo a fonte luminosa, até porque ela está um pouco embutida dentro aqui do aparato, tá? Então assim, é um efeito muito legal, muito utilizado em alguns ambientes. O uplight, né, é um efeito criado para se empregar aí na iluminação de baixo para cima, né, através de uma luminária que emita luz direcionada para o forro. E nesse caso, o forro é interessante que vocês trabalhem com forro de cor branca, tá? Para que ele possa auxiliar na reflexão da luminosidade pelo ambiente. Então, o uplight, a luz ela vem de baixo para cima, né? E é interessante utilizar, né, texturas mais claras para que essa iluminação ela consiga se refletir. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dos tipos de lâmpada, né, que existem. Então a escolha da lâmpada é um fator realmente muito importante aí para conseguir o efeito desejado no ambiente, e principalmente para garantir o conforto, né, com um valor considerável aí de economia de energia. A grande variedade aí de opções de LED já é uma realidade no mercado, né? Essas lâmpadas, né, fitas, luminárias, diversos tipos aí já se encontram com uma facilidade de compra muito fácil, e todas integrando, né, o LED, né? A gente também tem uma facilidade de instalação, né? Ou seja, a gente consegue soluções para todo tipo de ambiente, tá? Na iluminação geral, normalmente a gente vai utilizar, né, o painel de LED, né, aquelas lâmpadas tubulares, o bulbo, né. Na iluminação de destaque, a gente pode estar trabalhando aí os spots, né, o par 20, o par 30, a mini dicróica, o AR70, o AR111. Então a gente tem todos esses aparatos. Na iluminação decorativa, que seria essa aqui, a gente pode estar utilizando o bulbo de filamento, né, que é o balloon, o mini globo, a vela de chama, né, os bulbos de filamento vintage, né, que são aqueles que tem um toque, né, daquele âmbar no vidro da lâmpada. Na iluminação externa, nós podemos utilizar o projetor, aquela lâmpada que é embutida no solo, né,
esse aqui, que é o espeto de jardim, as fitas, né? Então a gente tem bastante variedade para utilizar nos diversos tipos de ambientes, tá bom? O painel de LED, ele tem um excelente custo-benefício, né? Entrega uma ótima luminosidade aí, homogênea e difusa, né? Existem diversos modelos, né? Esse aqui é o quadrado, nós também temos os redondos, os retangulares e nós conseguimos achar em diversos tamanhos, tá? Esse tipo de lâmpada aqui a gente pode encontrar ele na cor quente, na cor neutra, né? Na cor fria e até mesmo os três juntos, né? São aqueles painéis de LED de três estágios, tá bom? A gente pode utilizar isso aqui, ó, esse tipo de lâmpada na área de serviço, ó, nas garagens, depósitos, né? Escritórios. Então assim, ele é bem democrático, tá? Quanto à sua utilização e os ambientes que pode ser trabalhado. Essa aqui é a lâmpada tubular, né? Ela também é de LED, né? Ela tem uma alta durabilidade aí, ela substitui as tradicionais lâmpadas fluorescentes, né? Normalmente elas são um símbolo aí, ó, de muita economia de energia, tá? Então a gente consegue utilizar muito em áreas comerciais, né? Embutidos, em pendentes, né? No formato de LED também, eles são alto volts, né, e dispensam a utilização de reatores elétricos, tá? Elas são muito utilizadas aí em locais onde se deseja uma luz difusa e linear, tá bom? Nessa aqui também a gente consegue encontrar, né, nas temperaturas quentes, nas neutras e nas frias, né? Nós podemos utilizar nas áreas de serviços, garagens, depósitos, né? Cozinha, área gourmet, escritórios. Então assim, também é uma lâmpada bem democrática, tá? Esse aqui é o bulbo de LED, né? Eles são extremamente versáteis, né? E muito econômicos também. E assim, a gente pode estar comprando essas mais leitosas, né? Que tem um efeito difuso, né? As temperaturas que nós encontramos elas na cor neutra, né? E na cor fria. E também a gente trabalha ela em diversos ambientes, ó, escritórios, dormitórios, banheiros, né? Área de varanda, estar, sala de jantar, garagem, né? Então assim, é uma lâmpada bem democrática também. Aqui é o par 20, par 30, o par 38, né? É, a, as temperaturas de cor delas são quentes, neutras e frias, né? As lâmpadas, esses três tipos de lâmpada, o par 20, o par 30 e o par 38, elas são utilizadas aí para destacar, né? Algum efeito no ambiente, tá bom? Essas então não são mais parte aí da iluminação geral, elas são parte da iluminação destaque, tá? O legal de trabalhar nela com LED é que tem a ausência no calor aí no facho, né? Podendo ser de, de miseráveis também. Mas e aí, professor, qual é a diferença do par 20 por par 30, né? Queria saber, porque eu estou querendo comprar uma e não sei qual que eu vou escolher. A diferença ela tá basicamente aí no tamanho, né? Na potência e na intensidade luminosa que a gente vai encontrar nela. Para pé direito mais alto, a escolha tem que ser o par 30, tá? Então esse modelo ele consegue entregar uma maior intensidade de luz. Já se for um pé direito mais simples, você pode comprar a par 20 mesmo, que ela já vai suprir sua necessidade, tá bom? Aqui é a lâmpada dicróica, né? As lâmpadas dicróicas elas são muito utilizadas aí também para trabalhar a questão do destaque, né? Ela tem uma cor muito agradável, elas são extremamente econômicas e elas possuem a ausência de calor também no facho, tá? Esses modelos eles são muito úteis aí nas criações de cenas, tá? Elas têm um facho visual agradável, né? E também bem marcado. Isso é muito interessante. Mas qual é a diferença, por exemplo, da par 20 para de Croica, né? A diferença é em questão aí da dimensão, né? A primeira, no caso a par 20, ela precisa de uma luminária maior, né? A segunda, elas já podem utilizar aí luminárias mais delicadas, né?
Dependendo aí do modelo, pode haver também a diferença de intensidade luminosa, né, no ângulo de abertura e também no facho da luz, tá bom? Então assim, é só tomar esse cuidado, porque a dicróica normalmente ela é menor, tá? As mini dicróicas, né, elas são menores ainda do que as dicróicas, elas realmente são lâmpadas extremamente utilizadas somente para decoração em pontos específicos, né? São iluminações também de destaque, mas também servem para realçar algum tipo de objeto que vocês queiram. Elas são perfeitas, tá? Para criar cenas mais aconchegantes. E elas são utilizadas muito na parte de circulação, né, para marcar o caminho, por exemplo, ali do box do banheiro, para criar um momento para relaxar realmente. Então as mini-dicróicas elas são bem menores, tá? Elas não têm intensidade luminosa tão grande quanto as outras, mas elas não perdem nada em beleza, tá bom? A R70, né, elas são lâmpadas usadas aí para destacar, né? Ela tem uma temperatura de cor quente aí que é bem interessante, né? Pelo LED dela ser escondido, né? A luz dela acaba emanando aí para cima, né? E reflete aí nesse espelho superior que ela tem aqui, né? Isso vai impedir muito a questão do ofuscamento. Então ela é uma lâmpada bem interessante de vocês trabalharem, bem legal mesmo. Na parte de conforto, ela é bem utilizada. A R11, né, elas são utilizadas aí para destacar, né, com uma maior intensidade, até porque a potência dela é um pouco maior, tá? Elas entregam também uma temperatura na cor quente, né? Elas podem ser refletoras, ou seja, elas vão gerar um baixo ofuscamento, né? E elas são indicadas aí para locais com pé direito duplo, tá? E qual é a diferença, professor, da R70 e a R111? A diferença é a mesma da par 20 para a par 30, tá? É uma questão aí de intensidade de cor, né? A R111 ela acaba emitindo mais luz, então por isso que ela é realmente indicada aí para espaços com pé direito mais alto, né? Enquanto a R70 ela é indicada para pé direito padrão, tá bom? Então é a mesma diferença lá da par 20 e a par 30, tá bom? Esse aqui é o bulbo de filamento, uma lâmpada muito bonita aí. Ela tem o mesmo formato daquelas tradicionais, né, das bulbos leitosas, e elas trazem um efeito super decorativo, né? Então essa parte aqui dessas lâmpadas que eu vou mostrar agora para vocês, elas já não são as gerais, elas já não são as de destaque, elas já são para efeito decorativo, tá? Então por conta desse ar mais retrô, né, desse ar mais, bora dizer assim, entre aspas, né, do vintage, ele conta aí com esse formato de globo, né? Eles normalmente são transparentes, né? E são bastante utilizados em abajur e pendente, tá bom? O bulbo balloon aqui de filamento, né? São lâmpadas de efeito super decorativo, né? Eles têm uma aparência similar às incandescentes. E esse estilo transparente dela causa esse aspecto também, né, do retrô, do vintage, né? E também são utilizadas, tá, gente, em abajures e pendentes. Normalmente a cor dela é quente, tá? Até para realmente ficar com aquelas aparências, né, das incandescentes antigas. Essa aqui é a vela chama, tá? É um efeito super decorativo aí que a gente pode utilizar no ambiente. É também similar aí às incandescentes tradicionais e tem esse estilo também transparente, né? Indo lá para um estilo mais vintage, né? Eles também são trabalhados aí nas cores mais quentes, né? E os locais são salas de estar, salas de jantar, hall, dormitório, esses ambientes que vocês querem trabalhar mais aconchego. Então assim, professor, o que tem a ver, né? Você só falou sobre lâmpadas, sobre cores e tudo mais. Mas assim, gente, tudo isso aí vai refletir, né, na questão do conforto visual dos usuários de vocês.
Então isso não tem a ver com temperatura, isso não tem a ver com ventilação, né? Isso não tem a ver com insolação, mas isso tem a ver com o conforto de dentro do ambiente de vocês. Pode ser o conforto psicológico, né? Às vezes vocês colocam uma luz muito fria, né, dentro de um quarto, e aí o que que aquela luz está trazendo para o corpo? Ela está trazendo adrenalina, então a pessoa não vai conseguir dormir, né? Então ela vai perder o sono. Então vocês vão estar assim prejudicando o conforto daquela pessoa. E é por isso que tem que ter muito cuidado, tá? Com a questão aí da utilização das lâmpadas de vocês. Queria agradecer para quem assistiu até aqui, tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários, até mesmo lá na postagem da aula, o que vocês acharam da aula, se aprenderam alguma coisa legal. Desejar uma excelente semana para todo mundo e até mais, gente. Boa noite aí, bom dia, né? Boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu, até mais, tchau, tchau.